Os israelitas da época de Yeshua, Jesus, utilizavam frequentemente linguagem de figura por diversos motivos culturais, religiosos e linguísticos, enraizados em sua tradição, conteúdo e também de segurança. Para que os romanos não soubessem o que eles falavam, a cultura judaica era profundamente oral, e o uso de histórias, parábolas e figuras de linguagem era eficaz para transmitir ensinamentos de forma específica, envolvente e segura. A linguagem figurada, como as parábolas usadas por Yeshua, permitia que conceitos espirituais profundos fossem compreendidos por pessoas em diferentes níveis de instrução. Uma história simples. Por isso, Yeshua frequentemente dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13. Quando Yeshua afirmou que eles o veriam descendo sobre nuvens do céu, ele estava utilizando uma linguagem figurada profundamente enraizada nas escrituras hebraicas e no simbolismo apocalíptico. Essa expressão tem um significado único que não deve ser interpretado de forma literal, mas de forma concreta, pois ele veio e julgou os judeus, destruiu o templo e espalhou eles por toda a terra antiga, ficando eles sem pátria num total de 1870. E 8 anos dos anos 70 até 1948, desde a destruição do templo em 70 DC até o restabelecimento de Israel em 1948, os judeus conseguiram sobreviverem como um povo sem um Estado soberano por todos esses séculos anos. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a comunidade internacional apoiou a criação de um Estado judeu na Palestina. Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi oficialmente proclamado. Isso marcou o fim do longo período de dispersão para muitos judeus. Embora a diáspora continue existindo, com grandes comunidades judaicas fora de Israel. Durante esse período, a terra de Israel foi ocupada por diferentes impérios, incluindo romano, bizantino, islâmico, cruzado, otomano e britânico. Os israelitas permaneceram sem pátria e se espalharam pelo mundo por quase 2 milênios após a destruição de Jerusalém e do Templo. Esse período foi marcado por exílio, perseguições e adaptações culturais, mas também por uma forte manutenção de sua identidade religiosa e cultural, culminando no retorno ao Estado de Israel no século XX. Como você percebe agora, vinha em nuvens não queria dizer que Yeshua iria voltar em cima de uma nuvem, e nossos corpos transformados subiria aos céus com ele. E sim, todos esses acontecimentos gravíssimos ocorreriam. Os judeus se espalharam por todo o mundo, estabelecendo comunidades em regiões como Europa Ashkenazim, principalmente na Europa Central e Oriental, Oriente Médio e Norte da África Mizraim e Sefardim, Ásia, como na Índia e na China. Durante esse período, os judeus viveram como minorias frequentemente perseguidas, mantendo sua identidade religiosa e cultural por meio da Torá, do Talmud e das práticas comunitárias. Quando Yeshua afirmou que muitos de seus contemporâneos veriam sua vinda nas nuvens, ele estava se referindo ao julgamento que viria sobre Jerusalém e a destruição do templo em 70 DC. Essa interpretação está em harmonia com o contexto histórico, as profecias de Daniel e a própria declaração de Yeshua de que esses eventos ocorreram dentro daquela geração, quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra do templo que não fosse derribada, por exemplo. Assim, não há necessidade de conectar essa profecia a um futuro distante, mas sim entender-la como um cumprimento próximo e significativo na história do povo judeu e da nova aliança naquela geração de Yeshua. Após a destruição de Jerusalém e do templo em 70 DC, os israelitas judeus entraram em um longo período de dispersão, conhecido como diáspora judaica. Essa dispersão durou quase 2 mil anos, até o restabelecimento do Estado de Israel em 1948. Foi isso que o mestre disse quando afirmou que voltaria sobre nuvens. Vir nas nuvens não significa necessariamente que Yeshua apareceria fisicamente em 70 DC, mas que sua autoridade divina seria manifestada às nuvens.
simbolizam a presença e o poder de Deus em eventos históricos, como no Êxodo, a coluna de nuvem que os guiava. Em 70 DC, o cumprimento das palavras de Yeshua declarou que ele era verdadeiro Filho de Deus e o Messias prometido. O contexto de Mateus 24. O discurso de Yeshua inclui sinais como guerras e rumores de guerras, falsos Cristo e profetas, perseguições aos discípulos. A abominável da desolação. No contexto histórico, ele pode se referir à profanação do templo por Antíoco IV Epifânio, que colocou uma estátua de Zeus no altar do templo, ou pelos romanos que entraram e destruíram tudo. No contexto da destruição de Jerusalém em 70 DC, muitos interpretam que a destruição Mateus 24, 15. Mateus 24, 15. Uma referência ao profeta Daniel e interpretada como o cerco e a profanação do templo pelos romanos. Esses eventos culminaram na destruição do templo, que ocorreu em 70 DC, exatamente como Yeshua havia previsto. Tradutores e intérpretes muitas vezes foram influenciados pelas doutrinas dominantes de suas épocas e tradições. A ideia de uma segunda vinda futura de Cristo, falta de entendimento do contexto judaico. Os tradutores da Bíblia eram menos familiarizados com a mentalidade, linguagem e simbolismo judaicos, que são fundamentais para entender o Novo Testamento. Outro fator foi a separação do cristianismo primitivo do judaísmo. Após o século II, o cristianismo tornou-se amplamente gentílico, e muitos líderes cristãos rejeitaram suas raízes judaicas. Isso levou a interpretações que desconsideraram o contexto original em que as Escrituras foram escritas. Essa separação resultou na leitura do Novo Testamento como um texto isolado, em vez de uma continuação e cumprimento do Tanakh Antigo Testamento. Problemas de tradução e transmissão. Muitas palavras e frases em hebraico e grego têm significados múltiplos e profundos que não podem ser traduzidos com exatidão para outras línguas. Doutrinas e interesse em sustentar certas crenças. Algumas traduções e interpretações podem ter sido moldadas intencionalmente para apoiar sistemas religiosos e doutrinas fundamentadas. As profecias bíblicas frequentemente têm múltiplas camadas de significado imediato, histórico e espiritual. Isso abriu espaço para interpretações diversas. Falta de conhecimento por parte dos leitores também leva à interpretação equivocada. É muito sério tudo isso. Passei minha vida quase toda ouvindo que Jesus Yeshua voltaria para buscar a igreja dele. Minha avó acreditava nisso. Meus pais criam também nisso. Nos ensinaram que isso ocorreria. E eu acreditava também nisso. As pessoas ficam associando qualquer guerra, terremoto ou catástrofe à volta de Jesus, que agora eu sei que o nome do Filho de Deus nunca foi esse, e sim Yeshua. Até nisso nos enganaram. As pessoas vivem uma mentira e uma falsa esperança. Esses lobos líderes espirituais que se auto-intitulam homens de Deus queria desvincular suas religiões das de Israel, mas o que lhes convinham isso eles pegaram para suas arapucas como dízimos e ofertas. Durante grande parte da Idade Média, a Igreja Católica foi a instituição dominante no Ocidente, e suas doutrinas moldaram as interpretações bíblicas. As passagens foram traduzidas ou interpretadas de forma a fortalecer a autoridade da Igreja. Por exemplo, a palavra eclésia, que significa assembleia ou comunidade, foi traduzida como igreja em contextos que favorecem a instituição Igreja Católica. O arrebatamento é visto por muitos como uma metáfora apocalíptica para descrever a vitória ou uma reunião. Como o futurismo e o sensacionalismo influenciaram as doutrinas? Ambos os movimentos popularizaram a ideia de que as profecias bíblicas deveriam ser interpretadas de forma literal, especialmente como as que tratam do Apocalipse e de Daniel. A vinda nas nuvens. Mateus 24. 30 foi vista como um evento físico. O arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4. 17 foi entendido como um evento literal, em que os cristãos seriam fisicamente retirados da terra. Como percebemos, tudo foi mudado pelo homem para atender certos pontos de vistas ou interesses. Mas uma coisa é certa: o que Deus traçou, interesses ou ponto de vistas nenhum pode mudar. O homem faz uma faculdade teológica, aprende oratória e sai por aí.
pregando e ensinando coisas que ele acha que é certo. Dão palestras e aulas de arrebatamento e segunda vinda de Yeshua. Ensinam coisas que não vão acontecer. Pensem. Há 2000 anos pregam as mesmas coisas. Morrem. Vêm outros pregadores falando as mesmas coisas. Isso não vai acontecer. Porque Yeshua não é mentiroso. Ele falou ao sumo sacerdote que ele em breve o veria vindo sobre as nuvens. Tu o disseste. Mas eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Essa declaração é uma referência ao Salmo 110, e o livro de Daniel 7, 13 e 14, onde está escrito em Mateus 26, 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Eis que agora mesmo ouvistes a blasfêmia. Rasgar as vestes era uma expressão simbólica de indignação, luto ou protesto, comum na cultura judaica da época. Para o sumo sacerdote, as palavras de Yeshua representavam uma ofensa direta a Deus, pois Yeshua estava afirmando ser o Messias e Filho de Deus, além de se identificar com a figura divina mencionada em Daniel 7, 13 e 14, onde o meio-filho do homem. Essas palavras foram percebidas como uma declaração explícita de divindade e autoridade messiânica, motivo pelo qual o sumo sacerdote rasgou as vestes e acusou Jesus de blasfêmia. Então cuspiram-lhe no rosto e os davam murros, e outros o esbofeteavam. Então, meus irmãos, façam um grande favor para vossos mesmos. Quando entrarem nessas arapucas, não esqueça o seu cérebro do lado de fora. Levem seus cérebros juntos com vossos para dentro. Isso vão ajudá-los no entendimento quando quiserem empurrar essas teologias malucas cabeça dentro de vossos.